Quando me apaixono, saiba a partir de agora tudo o que vai acontecer nos próximos capítulos de sua novela. Bom, no capítulo de hoje está cheinho de emoções. O Matias vai se vingar então do Jerônimo. A Josefina vai dar uma rasteira daquelas na Regina. Ficou curioso? Então vem agora saber disso e muito mais. Antes de continuarmos aqui, me diz uma coisa. Vocês acham que qual seria o perfeito final para a Josefina? Diante de tudo que vocês já sabem, envolvendo então a Regina com a Renata. Deixem sua opinião aqui abaixo em comentários, clica no gostei, se inscreve no nosso canal e vem curtir esse spoiler, novidades chamadas todos os dias aqui atualizados. No capítulo de hoje de Quando Me Apaixono, Regina é surpreendida por uma sombra escura que está lhe perseguindo. Não vemos quem é, mas cá entre nós é a Josefina que está então seguindo os passos da Regina que acabou de chegar na fundação. Regina está um pouco assustada diante disso tudo. Daí, então, um entregador se aproxima de Regina e lhe dá, então, um envelope secreto. Há um presente dentro, então. Então, ele pede para que ela assine a correspondência, que é, então, o que a Regina faz. Daí, então, ela pega aquele envelope em suas mãos, abre e é, então, um retrato, um desenho, então, feito de Regina com sua filha. Regina também, o nome dela, mas cá entre nós é a Renata. Aí também há um bilhete, e então o Antônio lhe diz: isso é só para saber que não esqueci de sua filha, nem de você, nem da promessa que te fiz que um dia você terá sua filha de volta, coisa que o destino lhe tirou. Não vou descansar até ver isso se tornar realidade. Te amo, Antônio. Aí então a Regina fica toda sorridente então e pensativa e agradecida então por saber que está sendo muito bem amada. Quando ela se vira, uma pessoa toda de preto com uma faca em mão lhe apunhala. Aí, então, ela acerta, então, a Regina bem certeira várias vezes. A Regina cai no chão, não consegue ver quem é e aquele vulto preto fica ali parado, então, vendo a Regina se agoniar. A Regina não tem nenhuma decisão a fazer porque ela não tem como se defender. Aquele vulto preto sai correndo quando a Esperança chega pedindo, então, por ajuda. Aí ela começa a gritar: Regina, Regina, meu Deus! Aí pega então a cabeça dela e apoia em sua bolsa e liga para a emergência enquanto ela também grita pedindo por socorro, para que as pessoas que estão na rua ali possam então lhe ajudar. Aí então ela liga para a ambulância ela mesma e diz então o endereço onde Regina tá. Aí ela começa a gritar por César para que possa lhe ajudar. César então aparece e então corre para ajudar a Regina que está ali jogada no chão. A Esperança então diz para o César que não sabe o que foi que aconteceu. César é um bom moço e começa então a fazer algumas massagens então em Regina para poder então ajudar. Nisso, Matias está perdendo a cabeça, ele está de fato enlouquecendo. Após então arrancar um beijo da Renata, ele diz para ela que está desesperado e que não sabe o que fazer porque em Renata o Matias encontrou tudo, absolutamente tudo que ele procura em uma mulher e que ele não quer perder ela. A Renata diz que fica muito triste e que dói muito ver ele sofrer dessa forma e que ela não queria que as coisas acontecessem dessa forma e que ela não quer continuar então com uma relação com o Matias, sabendo que ela não pode correspondê-lo com o amor à altura que ele merece. Isso não é justo e muito triste para ela também ver o quanto ele está sofrendo. Matias diz a Renata que insiste em acreditar que ela pode então gostar dele, mas também ele não quer ter uma relação obrigatória, sabe? Quando somente um se ama e o outro não. Aí ele diz que então volta a pedir desculpas a Renata e diz que está com vergonha de tudo que está acontecendo. A Renata diz que não precisa se envergonhar, pois ela entende totalmente o Matias. Aí então ele se retira e ela fica ali muito triste sem saber o que fazer. A Josefina sai correndo então pela rua, entra em seu carro toda coberta, maléfica do jeito que ela é, e então esconde o facão que ela acabou de acertar então a Regina. Ela começa então a limpar aquele facão e esconde dentro de uma sacola escura. Agora fica a torcida dela para que então ela tenha acertado de vez então a Regina, para que seus problemas então tenham se acabado. Ela olha para os lados para ver se ninguém lhe viu entrando dentro daquele carro e começa então a se desequipar, Ela estava toda equipada lá com aqueles óculos pretos, roupas pretas, e então ela quer sair agora
correndo daquela cena para que ninguém lhe veja e nem saiba que ela estava envolvida em tudo isso. Ela nota então que suas mãos ficaram sujas do sangue de Regina. Aí então ela fala que não se importa, o importante é que ela acabou com a vida agora daquela mulher e que sua vida agora vai ficar bem melhor sem aquela mulher em seus caminhos. Nisso, vemos então a Esperança junto com César e sua mãe então tentando socorrer a Regina, tentando entender o que é que foi que aconteceu. A ambulância chega numa emergência só para socorrer então a mulher. Josefina então passa em uma rua esquisita, para seu carro e joga então aquela sacola preta cheia então de coisas da Regina. E é claro aquela faca lá, né, onde ela acertou bem em cheio então a Regina Soberon. Depois do que aconteceu entre Renata e Matias, a Renata está muito mal. Ela liga para a Adriana para desabafar com sua melhor amiga, que é quase como irmã. Ela fala então para a Adriana que é muito difícil o que acabou de acontecer, pois ela revela então para a Adriana o que foi que Matias fez. Ele foi até a sala dela, tacou-lhe um beijo e depois foi embora com muita raiva porque os dois discutiu. Raiva não, né? É muito triste. Aí então a Renata conta para a Adriana que aconteceu justamente o que ela não queria, machucá-lo. Ela machucou o coração de Matias. E o pior de tudo é que agora ela não consegue lidar com tudo o que está acontecendo, porque tem dentro dela também a ilusão então de gostar de Jerônimo, uma pessoa que ela não sabe nem quem é, onde mora, com quem vive, não sabe absolutamente nada. Já o Matias, ela não pode levar então adiante essa relação onde ela não sente o amor que merece então corresponder a ele. Não é um amor digno então para ele, é apenas um carinho que ela sente. Aí ela fica muito triste diante de tudo isso, porque de fato não tem o que a Renata fazer, até porque tem muita gente que torce então para que ela fique com o Jerônimo. A Renata é caidinha então pelo Jerônimo desde a primeira vez então que o viu. Agora o que resta então é ela decidir colocar então suas emoções no lugar. Por sua vez, a Roberta, junto com sua amiga, estão tomando um banho de piscina para desopilar um pouco depois de tantos problemas que estão acontecendo. A Roberta, como sempre reclamando então porque ela está grávida então de um homem que lhe abandonou e o pior de tudo, ninguém pode saber do fato que essa criança já existe dentro dela. Aí então a Celine começa a falar para ela que ela deveria ter essa criança. Aí a Roberta pede para que ela não insista, ela não vai ter essa criança, ela não quer ter ela e pronto. Aí então as duas começam então a tentar bolar um plano para saber o que vão fazer, diante entre tirar a criança de vez ou então ter a criança de uma vez, arrumando até um pai, entre aspas, para poder então colocar como que ele fosse o pai, dar o golpe da barriga, digamos assim. Roberta então informa a Celina que já então entrou em contato com um médico e que ela vai tirar aquela criança custe o que custar. Já está decidido e não há o que fazer. Aí ela então pede para que a Celina ela nunca abra a boca para ninguém para contar que um dia ela já esteve grávida de alguém, muito menos daquele outro lá, se referindo ao Rafael. Então ela faz sua amiga jurar que ela não vai contar para absolutamente ninguém sobre isso. Josefina está em seu quarto tentando limpar os experimentos que ela então teve quando foi então golpear a Regina. As suas duas funcionárias estão tentando ajudar, colocando curativos, ajudando, mas ela é totalmente ingrata a tudo isso. Ela não aceita ajuda, não aceita conselhos nem nada e coloca as duas para correr. Antes dela mandar então as meninas saírem do seu quarto, ela diz que mesmo ela tendo machucado sua perna, ela está muito feliz e não quer que nada, absolutamente nada, estrague o seu dia. E então pede para que elas parem de tonterias e pede que desapareça de sua frente, colocando então as duas senhoras para correr então ali de sua frente de uma forma bem desagradável, Josefina de ser. Daí então ela fica se lamentando com dor. Lá no hospital, César está ajudando Esperança e a mãe de Regina também. Todas estão ansiosas então para saber como é que Regina está. A mãe de Regina está muito preocupada, andando de um lado para o outro e preocupada porque até agora nenhum médico apareceu para lhe dar então algum parecer sobre sua filha. Aí de repente um dos médicos que atendeu então a Regina chega para lhe dar então a notícia de que ela agora está fora de perigo, que foi um verdadeiro milagre então. Aí diz então que agora ela vai ter que ficar um pouco em observação, mas que todo e qualquer perigo já passou. E diz que qualquer outra atualização sobre o caso, ele aparece então para contar. A Esperança pergunta então por que ela segue inconsciente.
Aí então o doutor diz que por causa do impacto que ela recebeu com a queda, então de jogar seu corpo ao chão depois do baque que levou, mas que não é nada grave, não há nenhum perigo, e pede para que as senhoras ali se tranquilizem. A mãe de Regina então agradece a Deus porque agora a filha está fora de perigo. Matias desabafa com Gonçalo e conta que está acontecendo entre ela e Renata não é nada legal. Diz que os dois preferiram então dar um tempo em relação a isso. Gonçalo não entende e pergunta por que isso aconteceu. Matias diz que está muito apaixonado por ela, mas acha que a relação deles dois não está dando muito bem, porque ele é loucamente apaixonado por ela, mas a Renata não corresponde. Aí Gonçalo pede para que ele tenha calma, porque as coisas nem sempre são como ele quer, mas que as coisas vão acontecer ao seu tempo, e pede então que ele respeite esse tempo. De repente, a Renata pode então e ele ainda serem muito felizes juntos como casal. Aí diz que torce muito para que tanto o Matias quanto a Renata se deem bem logo. Honório chega então e entrega uma pasta a Gonçalo. Nisso, o telefone dele toca, é sua esposa, para informar o que aconteceu com a Regina. Gonçalo então fica sabendo por cima do que aconteceu e já fica muito nervoso diante daquilo tudo. Honório então tem todos os detalhes então sobre o que aconteceu com a Regina e deseja então melhoras para que a mulher fique logo bem. Gonçalo fica ansioso então para querer saber o que foi que aconteceu e Honório então conta para o Gonçalo o que foi que aconteceu e diz que foi uma pessoa que chegou e lhe apunhalou, mas agora ela já está fora de risco e que breve pode então ter alta. Daí Honório então diz que vai lá no hospital. Matias diz que vai acompanhar e o Gonçalo também. Depois de saber de tudo o que aconteceu com a Regina, Gonçalo, Matias e Honório vão pessoalmente até lá ajudar a Regina. Regina teve alta médica e então quando vai descer do carro, César está lá para ajudar. Aí o Gonçalo chega bem na hora e diz que ele mesmo pode ajudar. Aí, gente, a música tema do casal começa a tocar quando o Gonçalo se aproxima para ajudar então a Regina. Ele então pega em suas mãos e então deseja tudo de bom para ela e então diz que ficou muito preocupado com tudo isso. Daí ela diz que ficou um pouco assustada diante de tudo isso e até pensou que poderia morrer, mas agora, graças a Deus, está tudo bem. Aí então ele começa então a ajudar ela bem na hora que o Antônio chega, quando então o Gonçalo coloca ela em seus braços. O Antônio não sabe o que foi que aconteceu, mas fica muito mal em ver então a Regina nos braços de Gonçalo. Essas são as emoções dos próximos capítulos de Quando Me Apaixono. Se inscreve no nosso canal, deixe o seu gostei nos nossos vídeos. Não se esqueça também de nos contar de onde você está nos acompanhando. E desde já, muito obrigada então com sua audiência aqui. Não sai daí, ainda vem muito mais spoiler por aí. É só você clicar no gostei, se inscreve e venha curtir todas as novidades de Quando Me Apaixono.